Qual é o personagem mais vingativo de One Piece? Quem foi o mais leal até agora? Quem é o mais maligno? Ou quem teve o passado mais trágico? São essas e muitas outras perguntas que vamos responder no vídeo de hoje. Então você já sabe, seja muito bem-vindo a Nerdópolis, eu sou The Souza e já vamos ver qual personagem representa melhor cada sentimento em One Piece. Começando com o heroísmo. E antes de tudo, vamos logo tirar o elefante de chapéu de palha da sala. Porque o Luffy, sim, ele é o protagonista. Ele vai salvar todo mundo. Mas o próprio chapéu de palha vive dizendo que ele não é um herói e ele não quer ser visto como um. Então se o homem tá falando, a gente vai obedecer. Por isso ele não entra nessa categoria. E tirando o Luffy, o primeiro nome que aparece é o Kobe. O garoto cresceu num ritmo absurdo. E não é à toa que já chamam ele de herói Kobe. E realmente ele tá trilhando esse caminho. A cena lá em Marineford, onde ele se mete na frente do Akainu e pede pra parar a guerra, mostra o tamanho do coração dele. Mas mesmo ele sendo promissor, ele ainda não chegou no patamar do seu próprio mentor. O Kobe seria um fortíssimo candidato a levar essa categoria, se não tivesse alguém muito maior na sua frente. E é aí que a conversa inevitavelmente nos leva pra Monkey D. Garp. Esse homem é praticamente o molde do que significa ser um herói no universo de One Piece. A vida inteira dele foi dedicada a proteger pessoas sem pedir nada em troca. Ele enfrentou monstros, piratas lendários e até o próprio Gold Roger, sempre por convicção pessoal, nunca pra alcançar algum status. O Garp até se recusou a virar almirante. Ele teria sido promovido muito fácil, mas isso significaria trabalhar diretamente pros dragões celestiais, algo que ele simplesmente nunca aceitaria fazer. Ele preferiu continuar como vice-almirante, justamente pra manter a liberdade de fazer aquilo que ele considera certo e continuar servindo o povo do jeito que ele acredita. Ele não quer ouro, fama ou algum tipo de poder. Ele só quer servir a humanidade como um bom marinheiro. E é por isso que ele leva a categoria de herói. Agora, quando a gente fala de maldade em One Piece, tem alguns nomes que simplesmente não dá pra ignorar. O Doflamingo, por exemplo, levou Dressrosa de um reino pacífico pra um pesadelo total em questão de horas. O Kaido também entra fácil nessa lista. Ele pegou o Wano, que era praticamente um paraíso isolado, e afundou o país na fome, envenenou os rios, impôs violência e esmagou qualquer esperança que o povo tinha. E claro, a gente obviamente pode citar o Akainu. Mesmo sendo almirante, esse monstro aqui já mostrou lá em Marineford que se quiser, ele elimina até mesmo seus soldados aliados. Pra ele, a justiça é um conceito um pouco distorcido, onde qualquer um pode virar um alvo. Mas entre todos esses nomes, tem um que tá em outro patamar, o pior dos piores. E esse alguém é o Imo. O Imo não é simplesmente mau, ele conseguiu institucionalizar a maldade. Enquanto os vilões normais saqueiam e acabam destruindo algumas vilas, o Imo apaga ilhas inteiras da existência, como se nunca tivessem existido. O cara controla os segredos, manipula o governo, reescreve a história e toma decisões que afetam o mundo inteiro sem sequer aparecer em público. E isso é o que torna o Imo tão assustador. Por isso, quando o assunto é maldade, o trono vai direto pro Imo. Agora, quem seria o personagem mais orgulhoso do anime? A gente podia citar facilmente os dragões celestiais, que se acham melhores que todo mundo, ou Arlong, que dizia que os homens peixe eram a evolução da humanidade, mas nenhum desses se compara ao Enel. Esse Lunarian aqui não só acredita que é um deus, mas vive como se fosse um. A postura, a arrogância e o jeito que ele olha pra todo mundo como se todos fossem insetos. Tudo nele respira superioridade. Ele ignora qualquer pessoa que ouse contestar sua divindade. E quando alguém desafia sua visão de mundo, ele simplesmente manda um trovão de 1 milhão de volts e apaga a pessoa do mapa. Entre todos os personagens que deixam o ego comandar, ninguém veste o orgulho com tanta intensidade quanto o Enel. Agora, quando a gente fala de lealdade em One Piece, tem gente que leva isso tão a sério que parece até religião. Olha só os bainhas vermelhas de Oden. Esses caras aqui seguiram o samurai mesmo depois de perder tudo. Eles fugiram, apanharam, viram o seu país se acabar nas mãos do Kaido, mas nunca deixaram de carregar o nome Kozuki no peito. A lealdade pra eles não é só uma palavra bonita, e sim uma questão de honra. E claro, nós também temos a Vivi, que queria partir com o chapéu de palha, queria ver o mundo, queria seguir com seus amigos, mas infelizmente o país precisava dela mais do que qualquer aventura. A despedida doeu em todo mundo, na tripulação, nela, até mesmo na gente, que já tinha certeza que essa mulher ia entrar no bando, mas aí ela engoliu o próprio sonho pra continuar protegendo a Alabasta. Mas não tem como. Em questão de lealdade, o Zoro tá na boca do povo. A lealdade desse homem conquistou todo mundo lá em Thriller Bark. Ele tomou toda a dor do Luffy, ficou ali ensopado de sangue, e mesmo assim, não abriu a boca pra reclamar. Ele ofereceu a sua vida para que o seu capitão pudesse correr atrás do seu sonho. Então, merecidamente, quem leva essa categoria é o nosso espadachim. E chegamos na força. E aqui tem muito monstro capaz de representar essa categoria. Como o Kaido. O cara foi apelidado de criatura mais forte do mundo. E sinceramente, ele vive à altura desse título. Ele já tancou golpes absurdos. O cara brincava de pular do céu, o que mataria qualquer um. Mas ele fazia isso aí só pra se divertir. Aí entra o Garp, o herói dos fuzileiros. Esse aí dá o resto do pão dele pro diabo amassar. Esse homem aqui já foi pra cima de todo mundo lá em God Valley e mostrou que é uma verdadeira aberração da natureza. Só que quando a gente fala de força bruta de verdade, ninguém chega perto do Barba Branca. O cara viveu na mesma era que o Roger, que o Garp, Kaido e companhia. E mesmo assim, era conhecido como o homem mais forte do mundo. Isso aqui não é marketing não, tá? Era realidade. Mesmo velho e doente e cheio de tubo pendurado, ele encarou uma guerra inteira. Enfrentou generais, almirante, levou tiro de canhão, espadada, golpe de magma. E ainda assim, permaneceu de pé até o último instante. Junta tudo isso com a sua fruta pelona e ele vira a representação perfeita de força bruta. Agora, se a gente tá falando de liberdade em One Piece, não tem como a gente não pensar no Luffy. Ele praticamente vive por isso. Onde ele chega, alguém é liberto. Seja um país inteiro, seja um povo oprimido, ou um amigo que precisava de um empurrão pra encontrar o seu propósito. Sem falar que o homem comeu a fruta do deus do sol Nika. O homem literalmente virou um libertador. Ele tá destinado a incendiar o governo mundial e virar o mundo inteiro de cabeça pra baixo. Só que aí a gente dá um passo
passo atrás para enxergar o quadro completo. Porque por mais que o Luffy seja o espírito de liberdade em pessoa, ele ainda não chegou no final da sua jornada. E é por isso que ele não ganha essa categoria. O verdadeiro vencedor é o nosso Goldie Roger. Sim, a própria definição de viver livre. Ele navegou até o fim do mapa, descobriu segredos que ninguém mais viu e viveu do jeito que queria. E quando chegou a hora, ele decidiu até a forma como iria morrer. E mesmo depois de morto, ele continuou mexendo as engrenagens do mundo. Ele inspirou o Shanks, que mais tarde inspirou o Luffy. E essa corrente é literalmente o motor da nova geração. Roger foi o tiro de canhão que fez explodir toda a nova geração de piratas. E agora a gente chegou na vingança. E ninguém representa esse sentimento de forma tão fiel quanto o Road Jones. Ele cresceu numa realidade onde o preconceito contra os homens-peixe estava pegando fogo. Era ataques, discriminação e violência todos os dias. Tudo isso aí fazia parte do cotidiano dessa criança. E quando ele viu seu povo sofrer, ele também assistia os líderes da Ilha dos Homens-Peixe tentando o impossível para evitar um conflito. Ele via aqueles que deveriam ser os seus protetores, abaixando a cabeça e buscando diálogo, tentando conquistar a confiança de humanos que jamais os consideraram iguais. Só que esse contraste de opressão de um lado e pacifismo de outro acabou virando combustível pro pior tipo de ódio. Não era só raiva dos humanos, era também raiva da própria família real. E o pior é que todo aquele rancor coletivo que existia entre homens-peixe, aquele sentimento amargo herdado de gerações, parece que encarnou dentro do Road. Ele virou meio que uma personificação de vamos devolver tudo aquilo que nos fizeram. Só que era muito ódio. E com o tempo, ele não tava mais mirando só nos humanos. Ele começou a detestar o próprio povo. E no fim, qualquer um que não se juntasse à visão dele virava inimigo. Se ele não podia descontar tudo nos humanos, então ele descontaria nos homens-peixe. A vingança do Road deixou de ser um grito de justiça. Ele estava disposto a destruir o próprio lar só para alimentar todas essas emoções ruins que ele carregava desde criança. E aí meio que tudo isso acabou numa vingança sem lógica, sem limite e sem freio. Por isso que quando a gente fala em vingança, o Road é o exemplo perfeito. E quando a gente fala em solidão, nesse caso, ninguém carrega o peso tão profundamente quanto a Robin. Desde os 8 anos de idade, o mundo inteiro virou as costas para essa garota. A Robin não só perdeu a família, o lar e a infância, ela virou um alvo vivo, uma criança com uma recompensa gigante por algo que nunca escolheu. A vida dela se resumiu em fugir de pessoas, do governo e até de qualquer chance real de confiar em alguém. A solidão dela não era um sentimento, era basicamente uma sentença. E o pior é que ao longo dos anos ela começou a acreditar que esse destino era inevitável. Ela aprendeu que vínculos só traziam tragédia. Então ela foi se isolando mais e mais, carregando sozinha um medo que ninguém via. A Robin não tava vivendo, ela tava só existindo. Só que aí as coisas mudaram, quando ela encontrou um bando de moleques desordeiros, liderados por um pivete com chapéu de palha. E aí foi a primeira vez que alguém olhou pra ela e viu muito mais do que o demônio de Ohara. E isso aqui levou ela pra um dos momentos mais marcantes de todo o anime. O seu grito em Enies Lobby dizendo que queria viver. Esse grito aqui não é um pedido pra continuar respirando. Isso aqui representa muito mais coisa. Era ela dizendo que queria rir, queria se divertir. Ela queria estar com os amigos. Ela gritando que queria viver. Era ela declarando pela primeira vez que queria viver de verdade. Aproveitar o mundo, as aventuras. Aproveitar tudo que antes parecia proibido pra ela. Quando ela gritou que queria viver, não era sobre sobreviver, como ela vinha fazendo. Era sobre abandonar de vez aquela vida silenciosa, triste e abraçar tudo que o mundo podia oferecer. Por isso que quando a gente fala em solidão, ninguém representa esse sentimento. E claro, essa superação tão profundamente quanto a Robin. Agora, quando a gente fala em egoísmo em One Piece, não dá nem pra apontar um indivíduo, mas sim um grupo inteiro, que já nasce acreditando que o mundo existe só pra servir eles. Sim, nós estamos falando dos dragões celestiais. Olha o San Carlos, que atirou no Hachan e comemorou como se tivesse ganhado em um jogo. O Sanji Almack quase matou o Sabu só porque ele cruzou o caminho dele. E nada demonstra melhor o egoísmo monstruoso deles do que God Valley. Ali os dragões celestiais transformaram uma ilha inteira em um campo de caça, competindo pra ver quem matava mais civis, quem torturava mais escravos e quem conseguia causar mais destruição. Tudo isso era diversão. Pra eles, o planeta inteiro é propriedade particular. As pessoas são brinquedos e a vida alheia não vale absolutamente nada. As pessoas não têm direito a nada, porque as suas vidas pertencem a eles. Por isso eles levam a categoria egoísta com muita facilidade. Mas se os dragões celestiais são um retrato perfeito de egoísmo, então os chapéus de palha são exatamente o oposto. Eles são a prova viva de que a amizade não é só uma palavra bonita, e sim um compromisso real. E eles mostram incontáveis vezes que estão dispostos a sacrificar qualquer coisa uns pelos outros. O Sanji, por exemplo, se jogou na frente de um raio pra garantir a segurança da Nami e do Usopp. Sem falar que ele se entregou pra uma imperatriz pra salvar a vida do bando e do Zeff. O Zoro literalmente se ofereceu pra morrer no lugar do Luffy e se safou por pouco. A Robin, claro, tava disposta a desaparecer do mundo inteiro se isso significasse proteger os seus companheiros. O capitão de toda essa galera é o que mais deixa isso claro. Ele nunca reuniu um bando por talento, por utilidade, muito menos pela força. O Usopp é um exemplo perfeito disso. O cara não é o mais forte fisicamente, nem o mais resistente e muito menos o mais rápido, mas ele é tão importante quanto qualquer outro ali. Eles erram, caem, brigam, às vezes são até presos em gaiolas, mas sempre voltam mais unidos. E é isso aí que faz deles a representação máxima de amizade em One Piece. Agora, qual personagem você acha que teve a vida mais trágica? Essa competição aqui é pesada, porque Oda não economizou nada em sofrimento nesse anime. A Robin, por exemplo, tinha 8 anos quando perdeu tudo, família, casa, amigos, e ainda foi caçada pelo mundo inteiro como se fosse um monstro. A Nami também não fica muito atrás, ela assistiu à morte da sua mãe, e depois passou anos servindo ao Arlong, sendo escravizada, e forçada a engolir o próprio sofrimento enquanto tentava libertar a sua vila. O Sanji com certeza tem uma das infâncias mais trágicas e chocantes desse anime. O nosso Perna Preta cresceu sendo humilhado, surrado,
espancado e ainda foi preso pela própria família. Tudo isso enquanto era criança. Até hoje eu nunca perdoei a minha irmã por ela ter me deixado cair de cabeça. Então imagina passar por tudo isso. Mas mesmo esses personagens tendo sofrido demais, existe um cuja tragédia ultrapassa todas as outras. E eu sei que você já sabe de que eu tô falando. O nosso grande ursão, Bartolomeu Kuma. Desde criança, tudo foi tirado dele. Sua família, sua liberdade. Ele viu seu pai morrer na sua frente. Foi caçado como um animal. E quando ele começou a se recuperar, ele perde a Ginny. Mas aí ele encontra a Bonnie, que por muito tempo foi o que manteve ele bem. Mas aí, isso também foi tirado dele. O seu corpo foi tomado. O futuro dele foi arrancado. E até a sua mente foi apagada. Eles tiraram tudo do Kuma, até ele virar uma arma, um fantasma. Tudo isso pra proteger a sua filha. E o mais triste de tudo isso é que a tragédia do Kuma não é algo que aconteceu, como no caso dos Chapéus de Palha. É algo que ainda tá acontecendo. Até hoje, ele vive com as consequências de tudo de ruim que fizeram pra ele. E por isso, sem dúvida nenhuma, infelizmente, o Kuma leva essa categoria. Agora a gente chegou na Fúria. E muitos personagens já perderam a cabeça de maneiras memoráveis. O Luffy já foi pra cima com ódio no coração do San Carlos, do Arnold, do Barba Negra, do Kaido, do Doflamingo e do Bellamy, é claro. O Barba Branca não fica muito atrás também. Ele quase realizou meu sonho de mandar o Akainu de Vasco. Só que nenhum deles carrega a Fúria da mesma forma que o Doflamingo. Desde criança, esse marginal cultiva um ódio misturado com frustração, humilhação, perda e até arrogância. Tudo isso aí junto. Quando ele despertou o seu Haki do Rei sob gritos e lágrimas, aquilo ali era como se tudo aquilo de ruim que ele guardasse dentro deles finalmente tivesse saindo. O cara viu sua mãe morrer de fome, foi perseguido, matou seu pai e matou seu irmão. Ele é completamente instável. E todo mundo, até o governo mundial, sabia disso. Por isso não tem muito o que fazer. Quando a gente pensa em Fúria, o Doflamingo é o exemplo perfeito. Agora, se eu te perguntar quem é o personagem mais manipulador de One Piece, qual nome vem na sua cabeça? É bem difícil você pensar em alguém mais manipulador do que o Imo. Esse cara não manipula um grupo de pessoas, e sim o mundo inteiro. Uma das maiores preocupações desse tirano é garantir que ninguém descubra a verdade. Ele trabalha incansavelmente para impedir que o mundo entenda o que realmente aconteceu no século perdido, quem realmente tá no comando e como o governo mundial se sustenta. Pro Imo, saber demais é um crime capital. E é por isso que ele apaga civilizações, ele apaga nomes, símbolos, qualquer coisa que possa ameaçar o segredo que ele protege. Ele mantém o mundo inteiro na escuridão para que ele possa continuar no comando. Então sim, o Imo é o ápice da manipulação. Agora, quando a gente fala de trabalho árduo, em One Piece existe um nome que simplesmente não tem concorrência. E esse nome é o Zoro. O nosso espadachim é a definição viva de esforço bruto. Ele não usa atalhos, truques e nem vantagens naturais. É só ele, a espada e uma disciplina absurda. Você provavelmente já conhece o trio monstro do bando, Luffy, Zoro e Sanji. E o nosso capitão não tem só uma Akuma no Mi, ele tem a Akuma no Mi, a fruta, uma das mais absurdas, criativas e quebradas de todo o anime, a fruta do próprio deus do Sol Nika. O Sanji, por outro lado, carrega no sangue o legado da Germa. Ele literalmente despertou modificações genéticas que fazem dele um humano melhorado, tanto em força, velocidade, resistência e reflexo. O cara é basicamente o Capitão América do anime. E aí a gente tem o Zoro, sem fruta, sem genes modificados, sem nenhuma bênção divina. Pelo contrário, ele ainda fica pegando espada amaldiçoada, espadas que querem roubar o seu Haki até a morte. Ou seja, ele ainda dificulta as coisas. E mesmo assim, ele consegue acompanhar o Luffy e o Sanji e brigar no mesmo nível que os dois. Tudo na base do esforço. Enquanto um tem uma fruta mítica e o outro nasceu com aprimoramentos biológicos, o Zoro construiu cada grama do próprio poder na marra. Então não tem como negar, o Zoro é o símbolo perfeito de trabalho duro. Agora, pra representar a liderança, dá pra jogar vários nomes fortes nessa mesa. Por exemplo, o Garp. Quando esse velho aqui pisa no campo de batalha, qualquer marinheiro sente a moral subir. A gente também tem o Shanks, que é praticamente o significado vivo de presença de palco. O cara faz o almirante travar de medo e termina a guerra como quem cancela a assinatura da Netflix. Ele literalmente impediu o Kaido de botar o pé fora de casa uma vez. Mas por mais absurdo que esses dois sejam, existe alguém que simplesmente merece o prêmio de liderança. E esse alguém é o Rox de Shebeck. Esse homem comandava o bando que tinha Kaido, Big Mom, Barba Branca e vários outros monstros completamente fora da curva. Só esse elenco aí já era uma receita instantânea pra guerra civil todo dia. E mesmo assim, ele conseguia manter todo mundo junto, todo mundo convivendo, cooperando. E claro, conseguia manter todo mundo na linha pra não explodir metade do planeta por causa de um goró. E pra conseguir segurar um grupo desses, o cara tinha que ser uma aberração da natureza. Tanto em força, presença, mas principalmente em autoridade. Por isso, se o tema é liderança, o Rox de Shebeck leva essa com folga. Mas quando o assunto é amor em One Piece, a primeira pessoa que vem à cabeça é a nossa boa Hancock. A mulher é completamente insana e apaixonada pelo Luffy. Ela já desafiou o governo mundial por ele, já entrou em guerra, já ignorou as regras, protocolos e até o bom senso por esse homem. E sinceramente, ela faria tudo de novo sem hesitar. Ela já provou 1000 vezes que colocaria o seu título, a sua ilha e a sua vida no fogo pelo Luffy. Mas por mais absurdo que seja esse amor da Hancock, ela não leva essa categoria. Porque existe alguém cujo amor consegue ser ainda mais insano. E eu tô falando do Bartolomeu. Esse maluco aqui não ama só o Luffy. Ele é completamente obcecado pelo bando inteiro. O homem venera cada chapéu de palha, como se fossem divindades. Ele idolatra Robin, surta quando vê o Zoro e entra em êxtase quando chega perto do Sop. Ele já teve coragem de tacar fogo na bandeira do Shanks só pra erguer a bandeira do Luffy no lugar. Por isso, quando o tema é amor, não tem como negar. O troféu vai pro Bartolomeu, o fã mais apaixonado do bando. O homem é tão fanático que sabe segredos que estão guardados a 7 chaves sobre o bando, como por exemplo, quem vai casar com Zoro em One Piece. Sim, exatamente. E se você também quiser saber
inscrever, já clica aqui, que eu vou te contar tudo. E ó, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.